Fala milionários, milionários, tudo bom? Hoje esse vídeo é para falar só sobre imóveis. Eu vou responder umas perguntas que a maioria das pessoas se fazem ou já passaram por isso, que é na decisão de comprar, alugar ou financiar uma casa. Se você tem essa dúvida, fique acompanhando até o final, que você vai aprender qual a melhor solução e o que você deve fazer. Bom, é simples, tá? O que você tem que entender é o imóvel que você vai morar não é o seu investimento. O imóvel que você mora é um passivo. E qual é o conceito de passivo? Passivo é tudo aquilo que te gera despesa. Então vamos supor que você tem uma casa, você tem um apartamento. Esse apartamento que você tem, eu gastei 500 mil nele, eu tenho um patrimônio de R$500 mil. Beleza. Esse dinheiro, para você manter esse passivo dentro da sua vida, você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar a manutenção, você tem que ter outras despesas fixas para você conseguir ter o condomínio, ter a casa que você quer morar. E aí entra aquela frustração. Poxa, Vitor, eu fico pagando aluguel todo mês, sendo que eu poderia pegar esse dinheiro e usar no apartamento ou então numa casa financiada e lá na frente isso ia ser meu. A gente tem impressão de quando a gente paga aluguel que você está pagando esse dinheiro para os outros, é um dinheiro que você nunca mais vai ver. A gente tem essa dificuldade de entender que a casa que você mora é uma despesa fixa que você vai ter, independente dela ser sua ou de terceiros. Você só vai ter gasto com isso, independente de ser totalmente sua, você financiar ou de você alugar. E a conta é básica. Se eu pegar, por exemplo, um apartamento de R$1 milhão, vamos supor que eu aluguei esse apartamento. Eu consigo alugar por R$2 mil por mês. X, tá? Ou seja, no final do ano, isso aí me gerou R$24 mil. Beleza. Se eu pegasse esses mesmos R$1 milhão e aplicasse numa carteira otimizada de investimentos, diversificada, etc., que vai me render, por exemplo, 8% no ano, que é investimento ok, tudo tranquilo, investimento líquido, de 8%. No final do ano eu estou tendo R$80 mil. Se eu pegar e comparar só o que eu estou tendo com o rendimento do meu R$1 milhão que está lá no imóvel, alugando, que está dando R$24 mil por ano, com o investimento que eu poderia estar tendo com o mesmo dinheiro, só que não mobilizado, com investimentos em ativos de R$80 mil, eu estou falando de uma diferença aí enorme. Fora isso, você tem um imóvel, você tem que ter gastos com os impostos, gastos de manutenção, e você pode ter o risco de não ter ou ter inquilino na época. Se você não tiver, você tem que continuar pagando condomínio e assim por diante. E você não tem liquidez nenhuma. O seu imóvel que está lá de R$1 milhão, se você precisar de R$50 mil agora, você não tem. Você não vende um banheiro do seu apartamento. Vou vender um banheiro aqui, depois eu construo de novo. Não. Ou você vende o apartamento inteiro, ou você não vende. Isso é liquidez, e liquidez tem muito valor. Outra coisa, o seu investimento lá de R$1 milhão que está parado no seu imóvel, geralmente a valorização imobiliária ela é menor do que a inflação no ano. Ou seja, se você tem R$1 milhão hoje no seu apartamento e daqui a 10 anos esse R$1 milhão está valendo R$1.600 mil, só que ao longo desse tempo o IPCA foi maior do que isso, na verdade você deveria estar vendendo ele a R$1.800.000, por exemplo, e não R$1.600.000. Oh my God! Então você tem a impressão que você ganhou 600 mil ali, mas na verdade você perdeu 200 mil. Você perdeu o poder de compra. Isso a maioria das pessoas não leva em consideração. Aqui em Brasília, por exemplo, que é onde eu moro, se eu for pegar de 2010 a 2018, eu fiz esse levantamento aqui. Quanto que o IPCA valorizou e quanto que o mercado imobiliário valorizou ao longo desse tempo. O mercado imobiliário aqui em Brasília valorizou nesse período 24,62%. Enquanto a inflação nesse período foi de mais de 60%. Ou seja, você praticamente está perdendo o poder de compra equivalente a 40% do que você tem. Então, se você tem um imóvel hoje de R$1 milhão e passou todo esse período em Brasília, ele vai estar lá na frente valendo R$1.240.000.
você acha que ganhou 240 mil. Mas na verdade esse mesmo imóvel, esse mesmo apartamento, caso que for, deveria estar valendo 1.600.000. Você perdeu 400 mil reais. Entenda isso. E a conta é básica. Se eu pegasse esses 1 milhão de reais e deixasse aplicado no investimento, ele ia estar me rendendo, se fosse 8% no ano, 80 mil por ano. Sendo que se eu estivesse alugando meu apartamento, eu teria que gastar 24 mil. Então só aí vale mais a pena eu ter uma despesa fixa de aluguel e entender que o apartamento, a casa que eu moro, é um passivo, do que eu ver isso como investimento. Pô, Vitor, mas a casa que eu alugo não é um investimento, cara? É, mas é um péssimo investimento. Sem liquidez, a rentabilidade dele não vai bater as outras rentabilidades que você poderia estar tendo e assim por diante. É interessante você ter um imóvel a partir de um certo patrimônio que você tem, para diversificar, porque mercado financeiro você tem que ir ponderando esse tipo de coisa, tanto rendas variáveis, rendas fixas e valores imobiliários que você tem que ter de forma imobilizada. Mas não é uma receita de bolo, o que você tem que botar na balança é o seu caso, a sua situação. Financeiramente falando, nunca vai valer a pena você ter um imóvel próprio para morar, mas eu sei disso e eu quero ter a minha própria casa. Beleza, é um valor intangível, é o que você tem que ponderar de, pô, é o meu lar, eu monto do jeito que eu quero e assim por diante. Quão disposto você está a pagar esse preço? Isso que você tem que equilibrar. Financeiramente falando, não vale a pena, ok, mas até que ponto eu aceito ter isso como uma despesa fixa para ter o conforto, o luxo, morar onde eu quero e assim por diante. Não ter que ficar mudando. Então a resposta é sua, não é minha. Financeiramente falando, se eu for fazer conta, não vale a pena você ter sua casa para morar. Mas é intangível, é psicológico, o ser humano funciona dessa forma. A gente gosta de ser amado, a gente é procrastinador, a gente é imediatista e a gente gosta de ter segurança. Então, se isso é um passivo que você quer ter e vai te passar esse sentimento de segurança, ok, tenha, mas não fique se martirizando por causa disso. Você não pode ficar triste por ter escolhido ter esse passivo, você não pode achar que você está perdendo dinheiro por isso. Se for pensar na grana, alugue. Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês aqui hoje. Vitor, beleza, eu entendi, mas o que eu faço então? Eu decidi ter esse passivo na minha vida, mas eu financio ou eu compro à vista no imóvel? Primeira coisa, um financiamento, independente de qualquer que seja a sua compra, é uma antecipação de compra. Se você financiou um apartamento em 20 anos, você pagou 2 meses, o valor de um apartamento suponha que seja 800 mil. Você está antecipando 800 mil para hoje. Isso sim é financiamento. Isso é porque nós somos imediatistas. Então, a partir do momento que eu faço o financiamento, eu estou botando uma bomba, eu estou botando uma dívida no meu colo. Eu estou comprometendo a minha despesa com uma despesa passiva nos próximos meses, nos próximos anos, com aquilo que hoje eu tive que comprar. Só que na verdade você ainda não tem esse dinheiro para comprar. Você não comprou aquilo. Ah, eu comprei um apartamento. Beleza. Ah, mas eu financei em 20 anos. Quanto você pagou 3 meses? Esse apartamento não é seu. Você não comprou seu apartamento. A gente se ilude. Então supõe esse cenário. Um imóvel de 800 mil reais e o aluguel desse imóvel é 2.500 reais. Se eu financiasse em 30 anos, eu ia pagar uma parcela de 7.500 reais por mês com juros de 0,9% a cada mês que passasse. Se eu pegasse a diferença da prestação com a diferença do aluguel e investisse, isso aí seria um dinheiro que todos os meses eu poderia aplicar, poderia investir. Isso aí, vamos supor que eu aplico a um rendimento que vai me dar 0,6% ao mês. Seriam 5 mil reais mensalmente aplicados, rendendo 0,6%. E em 9 anos, essa diferença do financiamento, porque eu estou pagando de aluguel, aplicados, teriam totalizado um montante de 800 mil reais aproximadamente. E em 30 anos, continuando essa projeção, esse valor seria de aproximadamente 6,3 milhões de reais. Agora, finge que você já fez o financiamento, já está morando no apartamento, você já financiou, é seu. Para pensar nos riscos que você colocou no seu colo. Vamos supor que você financiou esse apartamento em 30 anos.
O que pode e o que não pode acontecer na sua vida por esses próximos 30 anos? Você tem certeza que você vai conseguir arcar com essa parcela durante os 30 anos? Ou isso é um risco enorme que você está assumindo? Então você tem que ponderar isso na sua balança. Porque caso aconteça alguma coisa, você não tem liquidez. Você ficou pagando esse dinheiro durante todo o período, que é um dinheiro que você antecipou uma compra e você não tem acesso caso você precise. Mas, Vitor, eu prefiro ficar pagando por alguma coisa que vai ser minha do que ficar pagando uma coisa de aluguel para os outros. Esse imóvel não é seu até você pagar todas as parcelas. Você tem que quitar o negócio, aí sim vai ser seu. Então a conclusão aqui é: você, até o momento que você não pagar e quitar todo o seu financiamento, você não vai deixar de ser um inquilino. Você vai continuar sendo um inquilino, mas você vai ser um inquilino ou de algum banco, ou de alguma corretora, ou de alguma construtora. Tem isso claramente na sua cabeça. Então não tem receita de bolo, não tem regra, é intangível. Quem tem que fazer essas projeções são vocês, é você que está aí assistindo Milionário. E a minha dica é: valorize a sua consciência do planejamento financeiro. Uma vez que você optou por uma coisa ou outra, calcule, projete, por que você optou por aquilo? Eu quero ou não quero ter aquele passivo? Porque você tendo a consciência financeira limpa, fica mais fácil de você se planejar e alcançar realmente os seus sonhos.